Irmãs e irmãos, o Senhor é fiel à sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O capítulo 35 do livro de Jeremias começa por nos falar dos recabitas. Era um grupo de javistas fervorosos, diria mesmo extremistas, que viviam como nómadas e não se permitiam a construção de casas, o trabalho dos campos e o uso do vinho. Por ordem de Deus, Jeremias conduz alguns homens deste grupo ao templo. Eles explicam o seu modo de vida e justificam-no com o mandato de Jonadab, filho de Recabe, seus antepassados. Dizem que entraram em Jerusalém para escapar aos exércitos caldeus e arameus. Então Jeremias, em nome de Deus, manda dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: têm sido observadas as palavras de Jonadab, filho de Recabe, e a mim, que vos falei com solicitude, não me escutais. Convertei-vos, emendai as vossas ações, não andeis atrás de outros deuses para os servir. Uma chamada de atenção certamente atual também para nós, que por vezes esquecemos o Deus vivo e verdadeiro para nos voltarmos para outras entidades, outros deuses naturalmente falsos. No capítulo 36, Jeremias chama o seu secretário, Baruque, e manda-lhe escrever num rolo de livro, uma longa tira de papiro ou pergaminho, as palavras que lhe dita. É uma última tentativa para levar o rei Joaquim e o seu povo à conversão e para que Deus lhes possa perdoar os pecados, a apostasia e, sobretudo, suspender os castigos quando Nabucodonosor já virtualmente domina a Palestina. Escrito o rolo, Jeremias manda Baruque ao templo para o ler diante do povo num dia de jejum certamente provocado pela guerra, pela seca ou por uma epidemia. Miqueias ficou impressionado com a leitura e julgou-se na obrigação de comunicar o sucedido aos outros dignitários da corte, provavelmente reunidos em conselho no Palácio Real. Estes mandam chamar Baruque e ficam aterrados com as suas palavras, que percebem ter sido ditadas por Jeremias, e comunicaram o sucedido ao rei, aconselhando Baruque a fugir e a esconder-se com Jeremias. O rei, que se encontrava no Palácio de Inverno, onde não faltavam braseiras, mandou Jeudi trazer-lhe o livro. À medida que Jeudi lia as palavras do profeta, Joaquim cortava o rolo com o canivete do escriba e atirava-o em pedaços para o fogo. Era um gesto de indiferença e de desprezo pela palavra do profeta. Baruque reconhece o fracasso da sua missão. Alguns dignitários ainda alertam o rei para a insensatez da sua reação. Mas Joaquim, impassível e atrevido, manda prender Jeremias e o seu secretário Baruque. Jeremias renova a profecia contra Joaquim, acrescentando que, num herdeiro seu, perpetuaria a dinastia. De facto, o filho que lhe sucedeu pouco tempo esteve no trono, sendo substituído por Sedecias, último rei de Judá. No capítulo 37, Sedecias revela-se um rei fraco, que não se atreve a seguir os conselhos do profeta, como acontecia com os seus servos e com o povo. Todavia, o rei estimava o profeta e decidiu enviar-lhe uma embaixada. Pede a intercessão de Jeremias e espera ouvir dele palavras mais otimistas, uma vez que se retiraram os exércitos caldeus acossados pelos do Egito. Jeremias retira-lhe as ilusões e esperanças e confirma-lhe o decreto divino da queda de Jerusalém em poder da Babilónia. O profeta é acusado de traição, é levado à presença dos chefes e condenado e lançado no calabouço ou casa da cisterna. Quando reaparecem os babilónios, Sedecias manda chamar Jeremias em segredo por temer reações dos que hostilizam o profeta, mas também a sua política. O rei acredita que Jeremias fala em nome de Deus e procura a sua intercessão para que o castigo não aconteça. Mas o profeta confirma-lhe as predições anteriores. Ao contrário do rei, Jeremias mostra-se corajoso
proclama a sua inocência e protesta contra a sua prisão. O rei consente em transferi-lo para o átrio da guarda e garante-lhe uma ração de pão. Que o Senhor nos abençoe, nos torne corajosos na denúncia dos erros daqueles que nos governam e nos faça construtores de paz.